Fala pessoal, beleza? Passando aqui para conversar um pouquinho sobre os consoles de videogames que compunha o meu histórico. Eu tenho aqui Atari, Odyssey, Turbo Game, Super Nintendo, Mega Drive, PS1, PC, PSP, Master System, telefone celular e os fliperamas. A minha experiência começou assim, eu era criança, gostava muito de brincar, de ter brinquedos como os carrinhos de fricção, ferrorama, essas coisas, né? E tinha as crianças da minha rua, lá em Nova Iguaçu, que também tinham seus brinquedos. Então eu quis ser assim, privilegiado. Falei, porra, qual brinquedo eu poderia ter que me faria diferenciado? Isso eu tinha uns 5, 6 anos. Pensei assim. Aí eu pensei, então, videogame. Aí daí comecei a me interessar por videogame. E fui jogar o primeiro videogame na casa de um primo meu, em Nova Iguaçu mesmo, um Atari. E 2600. E aí tinha vários jogos, né? Dentre eles o Kung Fu Master, que eu até consegui zerar depois, né? Que é joguinho de Kung Fu que tem 5 fases. Tem que salvar a namorada no final da quinta fase. E salvar a namorada. E tinha outros jogos, né? Hero, Popeye, não sei o que. Então eu tive ali essa experiência. Tinha o Enduro, né? O Enduro Pole Position, Decathlon, Sexman, Map, jogo de submarino, né? Por aí vai. Depois minha experiência foi nos fliperamas. Em Nova Iguaçu mesmo, na época tinha muitos fliperamas. Hoje está meio escasso, né? Na época tinha muitos fliperamas. E, e eu fui jogar, meu primo. Então tem um primo que também gosta de jogar. E o jogo que marcou essa minha passagem no fliperama foi o Ghosts and Ghosts. Você aí que é jogador deve conhecer, das antigas, deve conhecer o Ghosts and Ghosts, que depois veio uma série de Ghosts and Ghosts. Começou com Ghosts and Goblins, depois teve Ghosts and Goblins no Nintendo, no Master System, Ghosts and Ghosts, Mega Drive também tem, Super Nintendo, Game Boy, PSP, aí veio Ghosts and Ghosts Resurrection, Ghosts and Ghosts Ultimate, Ghosts and Ghosts para PC, para PSP e por aí vai. Mas na época era o Ghosts and Goblins para fliperama. Isso em 1990 mais ou menos, nos fliperamas. Era ficha na época, né, na máquina. Um jogo muito difícil, tá? E muito interessante. Depois minha experiência foi com Odyssey, na casa de uma prima minha, também em Nova Iguaçu. Não, acho que outra cidade, no Rio também. Que aí tinha um jogo ela tinha o Odyssey, aqueles cartuchos gigantes, né? Que tinha o console. E eu jogava muito Popeye no Odyssey. Parecia um computador, né? Depois fui ter um Turbo Game já mais velho um pouco, com mais ou menos uns 12, 13 anos, que é o Turbo Game com dois tipos de cartucho, americano e japonês, cartucho grande e pequeno. Só que não demorou muito, me roubaram, invadiram minha casa. Um dia eu cheguei do colégio lá e não tava mais o meu Turbo Game, mas eu cheguei a brincar com ele. Tem muito carinho por aquele console. E ele veio com Tiger L. Veio com Tiger L um cartucho, que é um jogo de helicóptero. Tá? Depois eu joguei Double Dragon, na época tinha Double Dragon, né? Double Dragon 1, 2 e 3. Na época que tinha para Nintendo, porque o Turbo Game é compatível com o Nintendo, né? Aí depois fui ter experiência com o Super Nintendo. Eu fui ficando um pouco mais velho, 15, com Super Nintendo e Mega Drive, dos meus primos também, outros primos já, né? Aí joguei muitos clássicos como Streets of Rage. No Super Nintendo joguei muitos títulos, cara, Top Gear. Depois eu fui ter experiência com PlayStation 1, que eu troquei numa bicicleta. Só que ele veio com defeito. Então, eu acho que eu joguei um pouquinho de jogo de ninja lá, de um guerreiro, e
devolvi no dia seguinte, então eu cheguei a ter um PS1, mas não tive muita experiência. Eu jogava na época, eu ia pra casa de um colega meu, que reunia a rapaziada e jogava lá um PS1. Tinha muitos jogos como Drive de carro, Gran Turismo, tinha aquele jogo de guerra, como é que é o nome? Esqueci agora o nome do jogo. Como é que é? Esqueci agora. Mas tinha um jogo de guerra muito famoso, né? Tinha, acho que Resident Evil, se eu não me engano. A gente ia pra lá, ficava bebendo, né, bebida alcoólica e jogando, né? Chapadão jogando o negócio. Depois fui ter um PC. E isso já foi já com 30 anos de idade. Com um PC em 2010. Que aí eu lembro que minha placa de vídeo era uma GeForce GT 9500. E o jogo que eu joguei primeiro foi o Prince of Persia 2008. Que até hoje eu acho um jogo muito legal, né? De parkour e combate. Depois fui ter um PSP. Comprei no Mercado Livre um PSP que veio desbloqueado com uma porrada de jogos. E ali eu joguei clássicos como Ghosts and Ghosts Ultimate Ghosts and Ghosts, joguei Dantes Inferno. Aí passei uns meses com esse PSP. Joguei Mega Man, joguei o Mega Man X. Qual foi o Mega Man? Como é que se chama o Mega Man? Remake, eu acho que é o remake do Mega Man X, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Do Mega Man no PSP, joguei God of War. Me diverti bastante com o PSP, fiquei alguns meses com ele. Depois eu vendi por R$ 300. Depois eu fui ter um telefone celular. Desde quando eu comecei a ter celular, eu sempre tive um joguinho no celular pra ficar brincando, mas celular assim, deixa tipo assim, a experiência com o celular, eu acho que era menor um pouco. Se eu não tivesse nenhuma plataforma para jogar, tivesse só um celular, eu jogaria com certeza, mas celular não sou muito fã não. Só assim por emergência mesmo. E depois comprei o Master System Evolution, que veio que apesar de muitos títulos, foram poucos que eu joguei. Joguei aquele Shinobi, Sonic, joguei Alex Kidd, joguei Grand Prix e Hang-On. Acho que foram os jogos que eu mais joguei. E esses jogos são bem interessantes no Master System. Tá, muito legal. E esses consoles marcaram, né, respectivamente suas épocas, né? Por exemplo, o Turbo Game era da época do Nintendo, o Nintendinho 8 bits, né? Que eu acho, se não me engano, que ele foi lançado mais ou menos o Nintendo em 1985, né? Depois da crise da Atari, né? E aí vem aqui o Odyssey, é o primeiro console do mundo, depois veio o Atari, aí depois do Nintendinho veio o Super Nintendo, Mega Drive, depois PS1. O computador já existe também desde a época da Atari, né? Que ele veio se revolucionando. O PSP foi mais ou menos o que? O PSP, acho que foi junto com o PS1, acho que um pouco depois, né, o lançamento. O Master System na época do Nintendo Turbo Game também, que era 8 bits, que é 8 bits, né? E o telefone celular, né? A partir aí do telefone celular e seus jogos, o telefone celular existe já desde quando? Que tem jogos no telefone celular? De repente, 1900 e 2000? Não, 2000, não sei, mais ou menos isso. Todos esses consoles aqui, né? Eu acho que todos eles têm sua importância, né? Na sua respectiva época. E foram esses consoles aí que eu tive experiência em poder jogar. Hoje em dia eu tô com um PC, jogo no PC, tenho um Master System e um celular. Mas o Master eu quase não jogo, o celular também não. Então o PC acaba sendo minha plataforma preferida. Eu adoro computadores. Tem o Steam aqui, tu pode comprar jogos e emular vários jogos. E é isso aí. Então, minha experiência como jogador.
Muito obrigado, gostaria muito de ter dito isso, de conversado essa notícia, né, de relembrar, né, nossas experiências como jogador. Um grande beijo, um forte abraço. Não perca o próximo vídeo. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva, não esqueça disso, tá? Porque o importante é ser genuíno e um pouquinho abrangente. O que eu quero dizer com isso? Ser original e surfar um pouquinho na onda. Nem muito na onda, nem muito original. Pegar um pouco de cada para poder ter um equilíbrio entre as experiências na vida e nos jogos, tá bom? Então, um fortão abraço, tá? Tamo junto.